Falando de ansiedade social, timidez, dificuldades nas relações sociais, é importante que você saiba de um conceito principal, que ela é mantida, ela é intensificada muitas vezes, a dificuldade na relação social, porque conforme eu vou encontrando as minhas soluções, os meus jeitos de lidar com esse problema, eu vou criando uma dependência dos comportamentos de fuga e evitação. Eu vou reforçando esse caminho de que para eu escapar daquele desconforto que é a exposição social, conversar com alguém, que ir numa festa, que dar uma aula na frente da galera, para eu escapar dessa ansiedade, desse desconforto que muitas vezes é natural que aconteça, eu comecei a reforçar durante a minha história que eu tenho que fugir ou nem ir para esse evento aí. Eu tenho que recusar aquele evento daquela festa para eu nem ir lá me expor, ou eu tenho que fugir. Quando eu vejo que é a minha vez, que eu tenho que apresentar, eu tenho que sair, eu tenho que ir no banheiro, eu tenho que torcer para que a aula acabe. Quando alguém vem conversar comigo, eu tenho que virar a cara, eu tenho que fingir que eu não vi a pessoa. Tá? Eu começo a reforçar muito esses comportamentos como se eles fossem os meus salvadores, como se fossem os únicos comportamentos para eu me livrar de um desconforto, tá? Enquanto que eu posso exercitar, e no tratamento eu vou exercitar com a ajuda do meu terapeuta e com a ajuda do meu treinamento e dos meus amigos, eu vou começar a exercitar comportamentos sociais mais assertivos, eu vou exercitar as minhas habilidades sociais. Então, eu tenho uma dificuldade de ansiedade social, beleza, quais são esses obstáculos? O que você gostaria de fazer que você não consegue fazer por causa dessa ansiedade social? Eu gostaria de ter mais amigos, beleza, quando você fosse o cara que tem mais amigos, o que você ia fazer mais? Eu ia conversar mais com as pessoas, eu ia chegar para os meus colegas e iria convidar eles para fazerem coisas lá na minha faculdade. E por que você não está conseguindo fazer isso? Porque eu tenho um grande medo. Um medo de quê? Um medo que eles não gostem de mim, que eu fale tudo errado, que eles deem risada de mim. Então eu vou evitar essa situação, não vou nem fazer isso. E quando os meus colegas vierem falar comigo, eu vou fugir por causa desse medo. Uma frase que o pessoal adora e que eu falo quase sempre é: muitos e muitos dos transtornos e dos problemas que a gente acaba desenvolvendo são na tentativa de evitar ou fugir desse tipo de desconforto, de emoções desconfortáveis, quando na verdade a gente poderia, com uma sugestão, apesar desse desconforto, eu vou fazer aquilo que é importante, porque quando eu treinar fazer aquilo que é importante para mim, eu vou ver que aquele desconforto vai baixando, eu vou me sentindo mais capaz, eu vou me sentindo mais apto àquele tipo de situação e eu vou tendo acesso à recompensa de eu ter tentado. Eu tenho que saber que eu quero muito aquilo, eu quero muito ter mais amigos. Então eu vou conversar com os meus colegas e propor coisas pra gente fazer apesar desse desconforto, dessa ansiedade, dessa timidez, desse medo que eu estou sentindo. E quando eu vou lá e passo essa barreira e eu consigo, com a ajuda do meu terapeuta, dos meus amigos, com a ajuda de eu pensar que isso é importante para mim, aí eu consigo um acesso ao novo mundo, um acesso à glória, à recompensa de ter conseguido me aproximar mais um pouquinho de ser aquele cara que eu quero ser, aquele cara que eu idealizo, que eu admiro quando eu me imagino daquele jeito. E aí eu estou conseguindo agora fazer mais amigos e eu quero continuar exercitando esses comportamentos, essas habilidades. Eu vou enriquecer cada vez mais o meu repertório comportamental de um grande amigo, de um cara que fala muito bem, de um cara que é muito assertivo. As inferências em pensamentos de desvalorização, ao que a terapia cognitiva poderia colocar com a formação de uma crença. Inferências em comportamentos de pensar: eu sou desinteressante, eu sou inferior em alguma medida, eu não tenho graça, eu sou um cara que não sou bom em conversar, não sou bom amigo. A gente começa a fazer essas inferências sobre nós mesmos e isso vai eliciando com que eu busque aquele meu repertório de comportamentos de evitação, né, para eu me livrar disso, então, para eu não colocar em xeque para saber se eu sou um cara interessante ou não. Mas veja como que é cruel, né, essa análise, como ela é determinista, né? Então eu não sou interessante porque eu não consigo falar muito bem com os outros. Olha como é que isso é exagerado. E a gente precisa não dar tanto ouvido, não dar tanto alimento para esse pensamento e ir lá e fazer porque é importante pra gente. Acontece também uma super crítica e uma super exigência consigo mesmo. Então eu começo a olhar pra mim e botar essa mão pesada, porque se eu não conseguir, eu devia ter conseguido, como é que as outras pessoas conseguem ou não? Eu vou ficando cada vez mais crítico comigo mesmo, achando que tem algo intrinsecamente errado comigo e eu nunca vou conseguir. Então achar que eu nunca vou conseguir e ser muito crítico e dizer por que eu não consegui, começar a me punir de eu não ter conseguido interagir com as pessoas, isso também deve ser visto, deve ser tratado, deve ser questionado, né? Nós devemos questionar esse tipo de pensamento.
O que acontece também é que nós devemos nos atentar para o próprio tratamento, para entender a ansiedade social, é a hipervigilância sobre o próprio desempenho. Isso é um conceito chave. Um conceito chave para a ansiedade social é a hipervigilância ao próprio desempenho. O ansioso social, na iminência, no medo, no temor de ser punido, de ser invalidado pelo outro, vão rir de mim, não vão achar que eu sou legal, vão achar que eu sou um chato, não vão concordar com a minha opinião, vão me punir pela minha opinião. Se eu tiver com uma postura diferente, a pessoa vai me achar um estranho, né? Não sei o que fazer com os braços quando eu tô falando com a pessoa, então ela vai me achar um estranho. Então, para eu lidar com esse tipo de desconforto, eu começo a botar uma hipervigilância, como se eu me manter muito vigilante ao meu desempenho, se eu cuidar todos os detalhezinhos do que eu vou falar, como é que eu vou me portar aqui, daí eu evito passar, né? Por aquela punição, aquela bomba que eu tô temendo passar. Então, isso vai sendo reforçado. Só que qual é o problema dessa hipervigilância? Você fica com duas estradas, né, de pensamento aqui ocorrendo ao mesmo tempo. Então, eu quero falar alguma coisa com a pessoa, eu tinha uma coisa interessante para falar para ela, mas ao mesmo tempo que eu tenho essa coisa interessante para falar, nessa outra estrada aqui eu tô cuidando do meu desempenho. E aí a coisa se embaralha, a coisa se nosa, e aí se mistura, e eu tô querendo falar, mas na minha cabeça tá pensando também em como falar aquilo que eu queria falar, e aí a coisa vai se embaralhando, e o que pode acabar acontecendo? A profecia pode se realizar, e daí eu falo tudo meio errado ali, porque eu tô com uma confluência de pensamentos ali, eles se embaralham, e aí eu falo errado, e aí a pessoa faz uma cara pra mim porque não entendeu muito bem o que eu falei, ou eu não achei que foi muito legal o que eu falei, da forma que eu falei. E aí eu começo, pois é, tu vê, né, como eu não consigo mesmo, não consigo fazer esse tipo de coisa. Foco nas reações e interpretações dos outros também ocorre. Então essa hipervigilância não é sobre o meu próprio comportamento apenas, mas é também no rosto do outro. E daí eu fico tentando fazer umas inferências, né? Ah, ele fez aquela cara lá porque ele achou que eu falei uma grande besteira. Quando vê, não foi por isso, foi porque a pessoa ali tava pensando em uma outra coisa enquanto eu tava falando, né? E outra questão que aparece muito aqui pro ansioso social, nessa hipervigilância, é: vão perceber que eu estou muito ansioso e eu preciso esconder essa ansiedade. Então, galera, não pode ver que eu tô ansioso. Essa hipervigilância para tentar esconder essa minha ansiedade, acontece a mesma coisa, que eu acabo me embaralhando e eu perco o foco naquilo que era realmente importante, que era no conteúdo do que eu queria falar e no conteúdo do que o outro estava falando. Né? Acontece também um pensamento nesse tipo de inferência, né, desses pensamentos, a pessoa também está vendo meio que a relação social como competição em vez de colaboração, como se as outras pessoas estivessem querendo criticar umas às outras, punir as pessoas pelos erros, tá? E quando vê, as pessoas estão ali mais dispostas a ajudar e estão sendo mais simpáticas e queridas do que o seu pensamento achava que seria, né? A realidade estava mais generosa, mais querida do que o pensamento. E o ansioso social, às vezes, por ficar muito quieto, evitar, não querer falar com ninguém, podem muitas vezes passar uma imagem de arrogantes, e isso acaba prejudicando ainda mais as relações sociais. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Um abração e até a próxima.